Bom dia a todos. Nós estamos aqui reunidos para uma palestra que vai ser proferida pelo professor Patrus Ananias sobre as reformas que estão sendo discutidas hoje no Brasil e que vão ter um impacto significativo sobre a sociedade e, em especial, sobre as universidades. Eu vou convidar para compor essa mesa o professor Jaime Ramírez, nosso reitor, e vou convidar também o professor Patrus Ananias, que vai ser o nosso palestrante. Passo a palavra ao professor Jaime, para que ele dê algumas palavras para todos nós. Bom dia a todas e a todos. É um prazer poder participar dessa mesa de abertura. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer ao professor Limoeiro e toda a sua equipe por nos brindar com esta performance que, de uma maneira muito simples, nos coloca a seriedade da questão que vai ser discutida aqui nessa manhã de hoje. Cumprimento a APUB pela iniciativa de trazer essa discussão para o seio da instituição, convidando, dessa maneira, todos os servidores que possam participar e ter mais clareza sobre as mudanças que estão em curso e, mais ainda, sobre a repercussão que isso terá na carreira de cada um de nós, no futuro de cada um, mas, sobretudo, as mudanças de mais profundidade que estão em curso, que são as mudanças para a nossa sociedade. Então, dessa maneira, eu congratulo, parabenizo a APUB pela iniciativa e quero colocar que, do ponto de vista da universidade, nós somamos forças nesse momento, que estamos à disposição e sabemos que há uma certa incerteza, insegurança que bate, às vezes, nos servidores, e nos colocamos à disposição, dentro das nossas limitações, para esclarecer o que for de direito, para que a pessoa, que caso queira, tome a decisão mais adequada do ponto de vista pessoal. E, cumprimentando a APUB, na pessoa do professor Martinez, eu cumprimento toda a diretoria, e gostaria também de agradecer e cumprimentar mais uma vez o nosso convidado, o Patrus, o deputado, o professor Patrus, é uma figura que dispensa apresentação, é um aliado amplo nas questões sociais, nas questões da cidadania, nas questões dos direitos que nos tocam. Sempre foi um defensor em toda a sua vida, em toda a sua carreira, em relação a esses aspectos. E é um conhecedor porque, na Câmara dos Deputados, ele tem se debruçado sobre esse assunto. Eu tenho certeza que ele vai poder colocar com muita propriedade os impactos, a repercussão e, sobretudo, a batalha política que está colocada no campo hoje da nossa sociedade para o futuro do nosso país. Então, mais uma vez, eu cumprimento a APUB, agradeço também, cumprimento o Patrus pela sua disponibilidade em vir ao UFMG mais uma vez e desejar que todos tenham uma manhã de muita instrução, que saímos daqui com mais clareza sobre essa questão que está colocada. Muitíssimo obrigado. Eu vou passar a palavra agora ao professor Patrus, né? O professor Jaime vai ter que se ausentar, ele tem um compromisso na reitoria, e agradeço imensamente a sua disponibilidade para essa abertura. Professor Patrus, a palavra está com o senhor. Primeiro, eu quero saudar o professor Carlos Barreira Martinez. Na pessoa do professor Martinez, eu quero saudar
todas as demais professoras e professores aqui presentes, servidoras e servidores da Universidade Federal de Minas Gerais, estudantes. Eu quero também, embora tenha saído, prestar aqui a minha homenagem ao reitor da UFMG, professor Jaime Arturo Ramires, pelas posições cívicas, cidadãs, né, que vem tomando em defesa da universidade pública no Brasil, e também saudar com um carinho enorme um amigo de priscas eras, que eu reencontro hoje aqui, para minha grande alegria e emoção, que é o meu amigo Elias. Aqui, na pessoa do Elias, eu quero também saudar as demais pessoas presentes. Eu quero... Esse aqui, a minha relação com essas máquinas não é muito amorosa, não. Segundo a Vera, minha mulher, eu não gosto delas, essas tecnologias também não gostam de mim, não. É só eu chegar perto, elas começam a apresentar os seus problemas. Mas a minha ideia, gente, é nós refletirmos um pouco aqui hoje, eu vou tentar ser breve, para a gente ter um debate também, eu quero ouvi-los, sobre a Previdência no contexto em que nós estamos vivendo. Então, o primeiro ponto que eu quero refletir é nós discutirmos, contextualizarmos, né, essa chamada reforma da Previdência, que a rigor não é reforma, né, é um processo de desconstrução da Previdência Social, dos direitos previdenciários no Brasil. Nós contextualizarmos esta pretensa reforma no contexto mais amplo do que nós estamos vivendo no Brasil nos últimos meses, no último ano, né, com o que eu considero a ascensão do governo, que eu considero golpista, né, com o respeito das pessoas que pensam de forma diferente. E tanto mais se caracteriza essa dimensão golpista quando nós nos deparamos com a agenda que eles estão impondo ao país. Quer dizer, a chamada reforma da Previdência, ela se insere nesse contexto. Eu não vou me alongar aqui em muitos detalhes, mas dar alguns exemplos. É uma operação de desmonte, de desconstrução dos direitos sociais no Brasil, direitos dos pobres, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, num contexto mais amplo e também profundamente angustiante para quem gosta efetivamente do Brasil, que é um processo de desconstrução nacional, de comprometimento crescente da soberania e da independência do nosso país. Alguns exemplos. Primeiro, nesse campo da soberania nacional, a entrega do pré-sal. Foi das primeiras votações que nós enfrentamos na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, e fomos atropelados, né? Depois, veio a chamada PEC 241 na Câmara, 55 no Senado, infelizmente aprovada, é a emenda constitucional 95, que, a meu ver, contribui de forma bem ampliada para descaracterizar, desconstituir a Constituição cidadã, como a chamou o saudoso deputado Ulisses Guimarães, de 5 de outubro de 1988. Eu fiquei tão assustado quando eu vi a proposta que eu procurei o líder do meu partido, Partido dos Trabalhadores, e pedi a ele que me indicasse para participar da comissão especial, porque assim como a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, ela não tramitou pelas vias normais da Câmara, pelas comissões normais, foi constituída uma comissão especial, que, como nós sabemos, é uma forma de agilizar, como eles dizem, né? Na prática, é uma forma de atropelar, de impedir um maior debate, uma maior reflexão em torno das questões ali postas, né? Essa PEC 241, que nós chamamos a PEC do desmonte, e que alguns mais radicais chamaram de PEC da morte, ela congela o Brasil por 20 anos.
um país como o nosso, que precisa crescer, né, que precisa expandir as suas possibilidades, as suas potencialidades econômicas, e distribuir melhor a renda e promover também o desenvolvimento social e preservar os nossos recursos naturais e as nossas riquezas para as meninas e meninos que estão a caminho, que estão chegando, né, as gerações futuras. Congela o Brasil por 20 anos, congela investimentos em todas as áreas, educação, portanto, universidades, cultura, saúde, moradia, saneamento básico, que é uma questão delicada que nós temos no Brasil ainda, um grande desafio. Assina a sentença de morte, é claro, num período de 20 anos, de um programa social altamente exitoso, como é o programa Bolsa Família. Além de quebrar esses direitos sociais, compromete também a soberania do Brasil. 20 anos o Brasil sem investir em ciência e tecnologia, e os cortes que eles fizeram no orçamento dessa área esse ano mostram claramente o descompromisso que eles têm. Ciência e tecnologia, ligado inclusive à questão da educação, das universidades, da pesquisa, são áreas fundamentais para o desenvolvimento soberano do nosso país, para a afirmação das potencialidades nacionais, e sejamos claros, para garantir a segurança e a defesa do nosso Brasil num tempo de incertezas como esse que nós estamos vivendo. Congela. É uma situação tão esdrúxula. Se nós tivermos o melhor dos cenários, um crescimento econômico razoável, aí, 6%, 7%, se nós zerarmos a inflação, para efeito de raciocínio, nós teremos o pior. Não haverá nenhum investimento, porque o investimento será feito com base na inflação do ano anterior. Totalmente desvinculado, inclusive, do crescimento econômico, do desenvolvimento do país, etc. Uma PEC trágica. Muito. Pois bem, aprovaram, hoje é emenda constitucional 95. Aí vem a emenda trabalhista, a pretexta reforma trabalhista. Essa também eu pedi para participar da comissão, participei também. Porque, pelo meu passado, né, de advogado trabalhista, sindical, inclusive sindicato dos professores, professor, comecei minha carreira acadêmica como professor de Direito do Trabalho. E o que fica claro é que não é uma reforma trabalhista, é o fim do direito do trabalho no Brasil. Se você desvincula o direito do trabalho da lei, se prevalece o negociado sobre o legislado, você está desconstituindo o direito do trabalho. Como todo direito, ele está alicerçado no ordenamento jurídico, com referência primeiro na Constituição e depois nas chamadas leis complementares e ordinárias que conformam o ordenamento jurídico de um país. Faz parte da história do direito do trabalho o negociado, mas o negociado amparado pelo legislado. Você pode negociar além daquilo que a lei garante, aquele mínimo básico que a lei garante à parte economicamente mais frágil nessa relação jurídica. Eu lembrei com muita frequência, nesses últimos tempos, a frase de um religioso francês, no século XIX, que dizia: entre o forte e o fraco é a lei que liberta. A liberdade oprime, dizia Lacordaire. Exatamente por isso, porque de um lado você tem uma parte economicamente mais forte, né, pelo menos em tese, que é o poder econômico. De outro lado, você tem a parte mais frágil, que é a trabalhadora, o trabalhador que tem que levar comida para casa, tem que alimentar os filhos, tem que pagar o aluguel. Então, a tendência é essa parte mais vulnerável se submeter às condições impostas pela parte economicamente mais forte. Aí vem com a desculpa de que a legislação é benéfica para os micro, pequenos e médios empresários. Não é verdade. É uma legislação que vai criar uma total insegurança jurídica, porque o direito do trabalho passa a ser vinculado, ele se torna totalmente precarizado. É o contrato temporário, é o contrato terceirizado, empresas que contratam, e a empresa pode contratar da empresa que contratou, não tem limites, e que cede o trabalhador para outras empresas. O que era exceção vira regra.
O que só podia valer para atividade meio, passa a valer também para atividade fim. Então, ao precarizar as relações de trabalho, você cria uma relação de insegurança jurídica, que não contribui para ninguém. Para a gente ter uma relação saudável e aumentar a produção, tem que ter uma relação de confiança também, de estabilidade e de investimento no trabalhador para a sua formação profissional, capacitação, né? Então, e a gente tem chamado a atenção para isso também, né, que é um período de acúmulo. O sistema capitalista, quando ele não é devidamente normatizado, eu ainda acredito, tem amigos meus socialistas que acham que eu sou meio ainda sonhador, mas eu ainda acredito no capitalismo disciplinado, normatizado, enquanto nós não chegamos no estágio mais avançado, civilizatório, na minha avaliação, no meu desejo, de um socialismo pluralista, democrático, que efetivamente respeite e promova os direitos fundamentais. Mas eu penso que no horizonte da nossa história coloca-se um desafio para nós, que é disciplinar, normatizar o capitalismo no Brasil. Que, a meu ver, com todas as conquistas que nós tivemos nos últimos anos e que estão sendo desconstruídas agora, continua sendo um capitalismo selvagem. Um capitalismo... Todos os países capitalistas mais razoáveis do mundo fizeram 3 reformas básicas, que é a reforma agrária, a reforma urbana e a reforma tributária. Colocar em prática um princípio milenar que remonta às origens da tradição cristã, do princípio da função social da propriedade e das riquezas. Tudo bem, vamos respeitar o direito de propriedade, a economia de mercado, a livre iniciativa, mas vamos também considerar as exigências superiores do direito à vida, do bem comum, do interesse público, do projeto nacional. Nós vivemos em comunidade. Então, nós temos que pensar também essa dimensão comunitária, societária da vida, né? Estou dizendo isso porque foi colocado muito essa dimensão também dos micro, pequenos e médios empresários, e a gente sabe perfeitamente, pelas lições da história, que o capitalismo, nessas fases em que ele gera uma crise, né, promove o desemprego, depois reconstitui as relações nas bases que lhe convém, no campo trabalhista, no campo previdenciário e outras relações. Nós sabemos que nesses momentos, e aí vem uma nova expansão do sistema, e nós sabemos que nesses momentos de expansão, o grande capital, o capital internacional, hoje hegemonizado, né, pelo sistema financeiro, os bancos, etc., eles entram para valer também, desconstituem, onde lhes interessa, os micro, pequenos e médios empresários locais, regionais, nacionais, né? Então, é nesse contexto, agora vem a reforma da Previdência, é nesse contexto que nós estamos vivendo, que é uma agenda de retrocessos. Assim, a serviço de quem? Na leitura que eu faço, e quero refletir isso hoje aqui com vocês, ouvi-los, eu estou me convencendo que é a serviço dos interesses do grande capital internacional. A única lógica, a única explicação. Assim, porque a quem interessa desconstituir direitos sociais históricos, né? Aí já entra um segundo ponto da nossa reflexão. É claro que as leis podem e devem ser aperfeiçoadas. No caso, por exemplo, da questão previdenciária, eu considero, sim, que nós devemos fazer no Brasil uma grande reflexão, um debate democrático, envolvendo especialmente as pessoas interessadas, os contribuintes, né? As pessoas que estão postulando justamente a sua legítima aposentadoria, também aqueles que já estão aposentados, para que sejam preservados os seus direitos, um debate com a sociedade sobre os melhores caminhos para nós termos uma previdência autossuficiente, eficaz, transparente, né, que contribua efetivamente para o estado do bem-estar social, para assegurar e promover os direitos fundamentais, a dignidade de todas as pessoas humanas. Eu vivi, por exemplo, essa experiência que me marcou muito. Quando nós estávamos no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no governo do presidente Lula, eu fui convidado a fazer uma palestra para conhecer o sistema previdenciário e o sistema de assistência social da Áustria. Isso foi por volta de 2008, 2009, 2008. E eu fiquei impressionado, eles estavam encerrando uma reforma previdenciária na Áustria. A Previdência Social estava sendo reformulada, repensada, aperfeiçoada, um processo que iria ter desdobramentos jurídicos, isso 2008, até 2030.
Até 2030 ia ter desdobramentos. O processo só seria consumado a partir de 2030. Isso para quê? Para garantir direitos adquiridos, trabalhar expectativas de direitos, enfim, respeitar direitos geracionais referentes a um sistema previdenciário que, além de assegurar direitos, estabelecer também deveres em relação à sociedade, ao Estado, né, empresas, etc., ele trabalha também com expectativas de gerações. Então, mais de 20 anos para que houvesse um acerto geral, a partir do qual, então, no Brasil nós estamos vendo uma reforma da Previdência, como foi também a chamada reforma trabalhista e essa PEC do desmonte, como uma coisa imposta. Sequer respeitam as comissões. Agora nós estamos ficando assim, bem, quase que agradecidos ao Senado Federal, porque a pretensa reforma trabalhista vai tramitar pelas comissões. O que não ocorreu na Câmara dos Deputados, não está ocorrendo também com a chamada reforma da Previdência. Quer dizer, é um assunto de interesse nacional, que envolve gerações. Primeiro passo, então, as pessoas falam, mas tem que mudar alguma coisa na Previdência. As pessoas estão vivendo mais, né? Tem alguns desacertos, por exemplo, a questão da aposentadoria da CLT, com os estatutários, com os servidores públicos. Tem gente que aposenta muito bem, nós sabemos que tem também, né? Pessoas de altos salários, do Estado. Então, tem algumas questões a serem acertadas, aperfeiçoadas, na perspectiva da justiça social, de uma coisa mais equânime, etc. Mas vamos fazer isso ouvindo a sociedade, as pessoas, debatendo, como estão fazendo aqui, nas igrejas, nas universidades. Né? Não, uma coisa imposta. E aí, duramente voltada para os mais pobres. Tem algumas coisas, eu não vou entrar em detalhes aqui, que vocês conhecem também bem, mas eu vou chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, eu acho importante nós lembrarmos que trabalhadoras e trabalhadores rurais no Brasil, assim como trabalhadores domésticos, não foram contemplados na consolidação das leis do trabalho de 1943. Eu venho da roça, eu fui criado no interior de Minas. Costumo brincar com o professor Jaime, e nós somos conterrâneos, porque ele é de Montes Claros e eu sou de Bocaiúva. E Montes Claros faz parte da grande Bocaiúva. É o nosso distrito industrial mais próspero. Lá nós colocamos tudo, lá, indústria, comércio, universidades, escolas, para que em Bocaiúva a gente possa ficar bem tranquilos, né? Assim, desfrutando assim, brinco muito com ele sobre isso, essa dimensão. Mas estou dizendo isso, gente, porque eu passei minha infância, minha adolescência lá. Eu sou filho de... Meu pai era fazendeiro. Então, e eu comecei a ficar uma pessoa de esquerda na minha infância, porque eu vivi essa realidade. Trabalhadoras e trabalhadores rurais não tinham nenhum direito, nenhum. Eles tinham que submeter às condições impostas pelo empregador. Que é isso que nós estamos voltando agora com a reforma trabalhista. Tinha que aceitar as condições impostas, senão não tinha trabalho, morria de fome. Assim, a legislação trabalhista começou a emergir no Brasil, a primeira que foi votada foi em 1963. Historicamente é muito recente. Mas como veio o golpe em 1964 e houve muita repressão dos movimentos sociais rurais, né, o processo de sindicalização, o trabalho das igrejas, especialmente da Igreja Católica, através do MEB, Movimento de Educação de Base, as ligas camponesas do Julião, no Nordeste, o Grupo dos 11, o movimento liderado pelo ex-governador Leonel Brizola e outros movimentos, veio uma repressão brutal e ninguém falou mais do Estatuto do Trabalhador Rural. Só no final dos anos 60, do século passado, começo dos 70, é que timidamente a legislação trabalhista começa a entrar, aí para ter um efeito perverso. Quando começa a chegar a legislação trabalhista, sem a estabilidade, que caiu em 64, os empregadores, os proprietários rurais começaram a mandar embora os trabalhadores. Nós vivemos nesse período um dos processos mais dramáticos da história do Brasil, que reflete muito hoje nas cidades, que foram os grandes fluxos migratórios do campo para a cidade.
milhões e milhões, né, expulsos do campo, não só trabalhadoras e trabalhadores rurais, como também o que nós chamávamos antigamente de poceiros, né, que hoje são as agricultoras e agricultores familiares, né. Então, a mesma coisa com relação à Previdência. Não tinha nenhuma Previdência rural. A primeira, timidamente, que me apareceu, eu lembro bem, estou ficando velho, né, foi em 1971, essa eu lembro bem, o Fundo Rural. Meio salário mínimo para as camponesas, as trabalhadoras e trabalhadores rurais com mais de 65 anos. Depois passou a ser o pró-rural com a aposentadoria integral. Então, são coisas muito recentes, que agora estão sendo desconstituídas. Então, a coisa que mais me agrediu, assim, quando eu li a proposta da reforma, foi esse retorno ao passado em relação ao campo. Exigir de uma trabalhadora, qualquer trabalhadora, para aposentar com 65 anos, conhecendo a realidade das mulheres no Brasil. Foi dito aqui hoje, com toda razão, 2, 3 jornadas de trabalho por dia. Tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, às vezes ajuda a cuidar dos netos, tem que cuidar do marido. Quando tem o marido, muitas vezes o marido some, ela tem que garantir sozinha, como a gente tem visto muito aí por esse Brasil. Trabalha na roça, então ela cuida do entorno da casa, hortinha, as galinhas, os pequenos animais, ajuda no trabalho pesado com o marido. 65 anos para aposentar. Tem um programa também extremamente justo, aí pega o campo e pega a cidade também, que é o benefício de prestação continuada, o BPC. Ele tem fundamento na Constituição, ele está anunciado na Constituição, depois foi regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, e pelo Estatuto do Idoso. Garante um salário mínimo para as pessoas idosas com mais de 65 anos e as pessoas com deficiência incapacitadas para o trabalho que sejam pobres. E a exigência da lei é muito rigorosa, é pobreza mesmo. Tem que ter renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Pois eles querem aumentar a idade de 65 para 70 anos. Vai sobrar muito pouca gente, ué. Imagine vocês uma pessoa que passa a vida tendo uma renda em torno de 1/4 do salário mínimo, ou uma pessoa com deficiência. Além de aumentar para 70 anos, desvincula do salário mínimo. Nós sabemos o que vai acontecer, ué. Ao desvincular do salário mínimo, congela. 2, 3 anos depois, o benefício praticamente desaparece, porque vai perdendo todo o seu poder de compra, etc., em face da inflação e tudo. Então, é um negócio assim, são coisas assim assustadoras. Ainda uma área que me interessa muito, né, porque eu também, pela minha passagem, além da minha origem rural, a minha passagem pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. A agricultura familiar contribui com a Previdência com base naquilo que ela produz e vende. Todo mundo que conhece a realidade rural sabe que a agricultura, especialmente a agricultura familiar, né, que não é empresarial, a agricultura ela é uma atitude de risco. Depende do tempo, se choveu mais, se choveu menos. Então, se a pessoa colheu direitinho, então paga, vende. Não. Agora não, é um valor fixo. Independente de se colheu, se não colheu, se vendeu, se não vendeu. Aí entra uma outra lógica, que a gente está acompanhando, que é a lógica do desmonte da agricultura familiar no país, da pequena e até mesmo da média propriedade, para atender aos interesses do agronegócio, da agricultura de exportação, da soja, do boi, né? É uma lógica, portanto, isso que eu estou tentando compartilhar aqui com vocês nessa manhã, há uma lógica, né? Os projetos não são isolados, eles se articulam na perspectiva de uma compreensão do Estado brasileiro, que eu acho a pior possível. Essa perspectiva do neoliberalismo, do Estado mínimo e do entra quem pode e ganha quem tem maior poder, né? Essa questão também, né, gente, assim, só para o tempo de contribuição é um negócio assustador, né? 49 contribuições. E são contribuições, não é 49 anos, não. Se a pessoa ficou sem trabalhar 2 anos, ou 3, por motivo de saúde, ou desemprego, etc., não contribuiu, vai para 52, 53 anos. São 49 anos de contribuição. Uma coisa completamente assim, considerando o padrão de vida, a realidade, especialmente das trabalhadoras e trabalhadores brasileiros, né, que lutam com mais dificuldades, né? Inclusive trabalhadores da educação, né? Imagina
desgaste, 49 anos de contribuição. Então, é realmente uma reforma que aponta diretamente para as classes médias, assalariadas mais pobres, e para os pobres mesmo, trabalhadoras e trabalhadores de baixa renda, trabalhadoras e trabalhadores rurais, etc., né? Bom, um outro aspecto também, já caminhando para o final, para a gente refletir um pouco, nós precisaríamos discutir também o impacto desses benefícios, aposentadorias rurais, né, o BPC, junto com o Bolsa Família e outros programas sociais, o impacto que esses programas e essas aposentadorias têm nas economias locais e regionais. As pesquisas mostram um impacto altamente positivo. Nós temos no Brasil centenas, talvez até mais de milhares de municípios pequenos que dependem muito dessas rendas, dessas transferências de rendas, né? Dessas aposentadorias, o PPC e desses benefícios sociais como Bolsa Família, porque os pobres começaram a comprar. Ao comprarem, consumindo bens e serviços básicos, eles aquecem as economias locais, regionais. O comércio vende mais, compra mais da indústria, compra mais da agricultura, faz girar, né, a roda da economia, né? Nós constatamos no Brasil, sofridamente, mas uma constatação que nós não podemos esquecer, de que se é preciso crescer para distribuir, se é preciso produzir para distribuir bens e riquezas, nós descobrimos também o outro lado. É necessário incluir para crescer. Nós constatamos que a inclusão social, essas políticas previdenciárias que levam recursos para as pessoas, famílias e comunidades mais empobrecidas, tem um fator também muito importante no crescimento econômico. É o mercado interno. Uma questão histórica no Brasil, né? De nós pensarmos também uma economia voltada para as necessidades e para as demandas prioritariamente da nossa população. Então, com o fim também desses benefícios, aposentadorias rurais, BPC, né, com a precarização do direito do trabalho, que vai ter uma incidência também sobre a previdência social, né, o trabalho terceirizado, o trabalho temporário, isso vai refletir diretamente também nas contribuições previdenciárias. Então, quais serão as consequências disso nessas economias locais, regionais, no desenvolvimento regional do Brasil? Então, colocando agora o último ponto para a nossa reflexão compartilhada, eu quero colocar como é que eu vejo, assim, o que o povo brasileiro, o que as pessoas, como vocês que estão aqui hoje, me permitindo assim, essa informalidade no tratamento, que a idade também vai dando um pouco para a gente, me permitindo aqui essa informalidade, o que nós podemos fazer diante disso? Sabe, assim, como eu disse aqui para vocês e quero reiterar, é um sentimento de desmonte de conquistas e direitos sociais que foram sendo conquistados no Brasil ao longo dos tempos. Ontem uma referência, CLT, 1943. Outra referência importante, a Constituição, o processo constituinte, participação popular, que levou à Constituição de 5 de outubro de 1938. E depois, na minha avaliação, com base também em dados, as grandes conquistas e avanços que nós tivemos, na leitura que eu faço, com todo respeito por quem pensa de forma diferente, até porque eu participei ativamente desse processo, a partir do primeiro mandato do governo do presidente Lula, com as conquistas sociais que nós tivemos. Então, nesse momento, a gente assiste, de maneira meio perplexa, a desconstrução de todos esses direitos. Eles falam, a CLT é muito velha, 1943. Aí a gente fala, não, mas é pior. O que vocês estão fazendo, nós estamos voltando ao século XIX. Nós estamos voltando ao período anterior ao direito do trabalho e ao direito previdenciário, que emergiram como consequência de lutas das classes trabalhadoras e das pessoas de boa vontade, das pessoas que querem uma sociedade melhor, ao longo do século XIX. E começaram a ser timidamente positivados do ponto de vista jurídico no final do século XIX, começo do século XX. Então, é um sentimento assim, que dói muito no coração da gente, para ser bem claro, assim, um sentimento de retrocesso. E, além desses retrocessos sociais, trabalhistas, previdenciários, né,
é um sentimento também muito angustiante para quem gosta do Brasil. Um sentimento de que o Brasil está posto à venda. Quem oferece mais? Quem tem mais? Nenhuma discussão sobre um projeto nacional brasileiro, que considere, por exemplo, a questão do desenvolvimento regional, né? Nenhuma discussão séria sobre as questões, discutir, por exemplo, a previdência social de maneira transparente, os seus recursos, se tem, de fato, os déficits que eles falam, se não tem, a questão autorial, nada disso. As coisas estão colocadas a toque de caixa, assim, um sentimento que estão desconstituindo, tem pressa para desconstituir os direitos sociais e a soberania, a independência do Brasil. Aí fica para nós uma pergunta: o que fazer? Eu acho que nós não temos outro caminho, a não ser de uma forma pacífica, eu espero sempre, né? De uma forma não violenta, democrática, mas vigorosa, cívica, patriótica. Recuperar essa palavra, gente, patriótica. A nossa luta é pelos pobres, é pelos trabalhadores, é pelas pessoas que têm direito a uma previdência justa e devida, mas é também uma luta pelo Brasil. Né? É todo o povo brasileiro que está sendo ameaçado nessa operação desmonte. Então, eu vi com muita esperança a última sexta-feira, as manifestações da greve geral. Eu penso que é um momento em que as pessoas que gostam do Brasil, as pessoas que têm uma consciência cívica, nacional, as pessoas que têm uma consciência comunitária, que além de querer o seu próprio bem e o bem da sua família, querem também o bem da nossa coletividade, do nosso país, do nosso povo, eu penso que é uma hora de nós nos colocarmos de pé. E começarmos a discutir a questão da política. Nos contrapormos a essa onda contra a política. Discutirmos as nossas famílias, nas salas de aula, nas escolas, nas universidades, nas igrejas, nas comunidades, nos botecos, tomando uma cervejinha, onde quer que nós estejamos. Porque há uma onda, uma coisa é nós combatermos a corrupção, que é uma coisa endêmica no Brasil, tem que ser enfrentado, sem farisaísmos, com objetividade. Uma coisa é combater a corrupção, é aperfeiçoar os métodos e os procedimentos políticos. Agora, desqualificar a política é desqualificar a vida social. De duas, uma. Fora da política, com P maiúsculo, a política como a arte do bem comum, fora da política ou é a barbárie, ou é o anarquismo, ou é a ditadura, ou é a opressão. Nós vivemos em sociedades conflitivas. As pessoas têm interesses diferentes. O grande capital tem os seus interesses, o povo, especialmente o povo pobre, o povo trabalhador, tem os seus interesses também, muitas vezes conflitantes. É pela política que nós buscamos as mediações, a construção de consensos, de debates, de reformas corretas, como deveriam ser pensadas a questão trabalhista, a questão previdenciária e outros desafios da nacionalidade brasileira. Então, essa onda de desqualificar a política, porque nós somos políticos, nós somos comunitários. O velho e sábio Aristóteles, 2.300 anos atrás, já dizia: um homem fora da comunidade ou é um deus ou é um monstro. Por isso mesmo ele dizia: o ser humano é um ser essencialmente político. Se nós vivemos uns com os outros, nós temos que nos haver nas nossas diferenças e nos nossos conflitos. Então, a segurança pública é uma questão política, a previdência é uma questão política, o trabalho e as relações trabalhistas são questões políticas, assim como a universidade, a educação, a saúde, a moradia, os espaços urbanos, pensar as cidades, os espaços coletivos. Então, eu penso que é um momento que nós temos que afirmar a nossa cidadania, os direitos e deveres da cidadania. Tem momentos históricos em que os povos são questionados. Ou eles se colocam de pé e assumem a sua história, ocorre um risco seríssimo de serem desconhecidos e varridos pelos que se julgam donos do poder, pelo poder do dinheiro, do capital cruel, que não tem limites, se não for devidamente questionado, enquadrado, normatizado, sempre a lei, ó. Primeiro é a norma, normatizado. Quando eles propõem o legislado abaixo do negociado, o negociado acima do legislado na reforma trabalhista, é isso. É o primado do capital. É o primado do dinheiro. Quando nós temos que nos contrapor cada vez mais o primado do interesse público,
o primado do bem comum, o primado daquilo que possibilita uma vida coletiva a mais digna possível. Então, era isso, viu, gente? Eu vou ficar por aqui, porque a gente vai falando muito, e, às vezes, querendo encontrar uma frase bonita, assim, para terminar, né? Uma frase de efeito, assim, bonita. Assim, essa frase não vem. Você vai esticando a conversa, vai esticando, ele fala mais do que precisa. Eu, como eu faço discurso desde pequeno, desde menino, meu pai um dia me ensinou, ele percebeu que eu tinha, às vezes, tendência de falar demais da conta. Ele falou, meu filho, tem duas palavrinhas assim, curtinhas, que toda vez que você achar que está difícil fazer o final do discurso, você usa elas. Elas resolvem qualquer problema. Você fala assim, tenho dito. É o que eu vou dizer para vocês, tenho dito. Agora eu vou sentar ali, gente, agradecendo a vocês, para ouvir, não é isso? Vamos ter não está previsto aí, professor, uma sessão dialogal agora? Prestar homenagem ao Paulo Freire, né? Sair do monólogo e ir para o diálogo. Em continuidade, eu vou passar agora a palavra para que vocês possam iniciar um diálogo com o professor Patrus, não é? De forma que algumas dúvidas ou até mesmo uma reflexão possa ser mantida pelo professor com todos vocês. Professor Elias. Oi, Patrus, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Vocês não sabem, poucos aqui sabem, mas o Patrus já foi advogado da PUB. Ele, quando a gente não tinha reajuste semestral, a gente tinha reajuste anual, e os outros trabalhadores tinham reajuste semestral, foi o Patrus que patrocinou a entrada na Justiça Federal de 788 professores, e nós perdemos, é claro, para conseguir o reajuste semestral, que é um negócio que está muito à tona, porque justifica uma série de discussões que a gente teria que estar tendo. Essa tal da aposentadoria privilegiada, Patrus, do serviço público, tem que lembrar que a gente não tinha reajuste semestral, a gente tinha reajuste anual, que depois de aposentado a gente continua contribuindo com 11% sobre o salário bruto e vai por aí afora. Então, essas coisas todas estão sendo absolutamente escamoteadas na discussão. Eu queria propor duas questões para que vocês batessem do umbigo para baixo lá na Câmara. A primeira é: como é que se construiu a dívida pública brasileira e qual a evolução dela, especialmente de 1999 para cá? Quer dizer, aqueles 3 anos malditos do Fernando Henrique, em que a dívida pulou de 600 bilhões para 1 trilhão e 200, eu acho que isso daí tem que ser colocado em evidência, porque toda essa discussão que está sendo feita da Previdência, ela está apenas com um viés meramente econômico. Aí eu estou propondo uma segunda questão. Como é que são formadas as reservas cambiais brasileiras, né? E qual é o histórico da formação dessas reservas cambiais? Que, quando o Lula assumiu, a gente devia 30 bi para o FMI. E, quando a Dilma saiu, a gente tinha 500 bilhões de reservas cambiais. Então, é importante, em Patrus, essas duas questões, dentro da discussão do viés econômico da Previdência, elas serem ressaltadas. Se a gente não fizer isso, elas vão ser escamoteadas. A dívida pública e reserva cambial. Como é que a história se formou e tal. Isso para recolocar um pouco a discussão do ponto de vista econômico. Eu acho que você foi extremamente feliz ao lembrar os aspectos significantes dos programas sociais do ponto de vista do efeito econômico deles. Eu estive lá no seu ministério, quando você estava lá na 511 Norte, né? Eu estava construindo um negócio chamado beneficiômetro, que era a antítese do impostômetro, né? Que eu estou tentando levantar o que significava a aplicação na prática do conceito de seguridade social versus o anterior conceito de seguro. E aí eu consegui constatar uma coisa, inclusive com o seu pessoal lá, que era o seguinte: o BPC mais
o PIBS-PASEP que o trabalho pagava, mais o auxílio defeso, mais a Previdência Social, esses 3 itens do trabalho, da assistência e da Previdência, eles não passam pelo orçamento de estados e municípios. Eles são injeção direta na veia da economia dos locais. É isso que explicou o boom da nossa evolução de introduzir de 20 milhões, trazer para 80 milhões o mercado de consumo interno. Quer dizer, essa questão, como você bem anotou, é que está condenando a gente, pelos próximos 20 a 30 anos, a ter um retrocesso horroroso. Quer dizer, além do conceito arcaico, que é o conceito de seguro, que é puramente capitalista, a gente está renunciando à grande novidade da Constituição de 88. O que aconteceu? Eu vou terminar por aqui, para você poder falar um pouco sobre esse negócio, como é que vai poder ser acionado a questão da dívida e das reservas cambiais, que eu acho que o cerne da discussão econômica tem que ser trazido para esse ponto. Mas só lembrar o seguinte, Patrus, que até 88 imperava o conceito de seguro. Aí o que acontecia? A nossa grande rede de assistência à saúde eram as santas casas de misericórdia, quer dizer, a saúde era misericórdia. A assistência social, você deve lembrar da campanha do quilo da Sociedade de São Vicente de Paulo. Nada disso era política pública, era assistência social, era caridade. Saúde era misericórdia pública. Quando a gente introduz o conceito de seguridade na Constituição de 88, eu acho que essa é a perda mais significativa que nós temos. A gente eliminou a dupla punição que o cidadão estava submetido, ou seja, o Estado só atendia, pelo conceito de seguro, a quem era contribuinte direto. Aquele que foi alijado do processo econômico, conforme você notou, ele era duplamente punido, porque ele era alijado também da atenção do Estado. E essa talvez seja a perda mais significativa no que respeita à construção do projeto civilizatório que a gente estava começando a engatinhar por ele. Então, eu fico muito feliz de estar te encontrando, combativo com essa sua paz interior, né? Efetivo, como sempre, entendeu? E gostaria de desejar uma enorme energia nesse momento em que a gente está passando por uma grande dificuldade. Como ele recomendou, tenho dito. Obrigado. A pedido do professor Patrus, eu gostaria que, se alguém mais tiver alguma questão a ser colocada, para que depois ele possa dar andamento. Meu nome é Adolfo, eu sou da Belas Artes. Está claro que está sendo, né, todo desmontado, está sendo todo desconstruído. A minha pergunta é mais sobre a resposta, né? Semana retrasada houve o Dia Internacional pela Ciência. Fui lá na manifestação das Ciências Exatas, embora eu não seja da área das ciências. Tinha 200 pessoas, né? Mais ou menos, e isso sendo muito generoso. Eu acho que mais era dá pelos 150 pessoas. De uma escola aqui que é o CIEX, de uma universidade onde tem milhares de estudantes. Assim, eu fico muito surpreendido da incapacidade total de resposta e de mobilização de um campo, por exemplo, na área das ciências especificamente, segundo foi falado ali pelos próprios professores e pessoas que participaram da manifestação. Só do ano passado para cá foi 50% de corte incluídos, né, os vários cortes que aconteceram e que estão acontecendo. E assim, eu vejo uma incapacidade total, absoluta de resposta para o tamanho do que está acontecendo, para o tamanho da perda total, né? E depois à noite cheguei em casa, estava sendo noticiado, né? 2 minutos, 1 minuto que se falou na Band, assim se mostrou muito brevemente sobre o Dia Mundial das Ciências em todo o mundo.
se mostrou um segundo sobre São Paulo e depois falou que o Brasil não tinha problema porque justamente nessa semana tinha sido inaugurado o primeiro instituto privado para incentivo das ciências, né? Então, assim, o golpe vem de todos os lados, a mídia, etc., mas a capacidade de resposta também é quase zero, perto de zero, quando eu penso 150 pessoas em uma comunidade que tem milhares de pessoas. Então, aí era a minha pergunta, e a sua pergunta era o que vão fazer. A minha pergunta é o que vão fazer, levando em conta essa mínima, ou quase inexistente capacidade de resposta do corpo social. Obrigado. Meu nome é Roseli, eu sou funcionária daqui da UFMG. Bom demais te ver, Patrus. Eu queria que você falasse um pouco, Patrus, sobre esse fenômeno, que eu já tenho lido um pouco sobre, fenômeno da pejotização, dessa transformação do trabalhador nessa pessoa jurídica. Quais são os impactos, ou a gente pode discutir um pouco aqui, quais são os impactos desse novo sujeito, que é esse sujeito empresa, né, que deixa de ser o sujeito trabalhador, protegido, inclusive, pelas leis trabalhistas, e passa a ser esse sujeito empresário de si mesmo, né, esse sujeito empresa, que passa a ter relações agora no mercado como um sujeito do direito protegido, digamos assim, pelo direito comercial ou por outros direitos aí que você deve saber bem melhor do que eu. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco. Isso é também o fim do direito do trabalho? A gente pode pensar nesse sentido? Oi, meu nome é Elizabeth, eu trabalho no Colégio Militar. Eu queria só esclarecer uma dúvida em relação à reforma da Previdência, quanto essa parte jurídica que ela estava falando de direitos adquiridos. Então, eu queria saber se esse direito adquirido vai ser só em função de quem já tem o tempo todo fechadinho, ou também em função de quem hoje pode aposentar por idade, e se isso vai ser respeitado com as leis vigentes, o cálculo das leis vigentes de hoje. Então, eu queria saber um pouco mais, esclarecer um pouco mais sobre essa parte jurídica de direitos adquiridos, passando, né, a reforma da Previdência. Tá? Posso? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Cícero, eu sou professor da Escola de Engenharia. As minhas dúvidas vão ao encontro do que a professora comenta. Bom, eu ingressei aqui em 1996. Eu ingressei aqui em 1996. Se o texto, da forma como está, for aprovado, nem serei dos mais prejudicados, mas eu fico mais preocupado com os meus colegas. Tá? Nós temos na Escola de Engenharia um contingente muito grande de professores que ingressaram após 31 de dezembro de 2003. Esses professores, dependendo da emenda constitucional que entraram, né, pode ter aposentadoria com teto já regido pela FUNPRESP, ou então em relação àquela média dos 80%. Mas esses professores, eles, durante muito tempo, eles recolhem um valor superior para a Seguridade Social, acima do que o mercado faz na iniciativa privada, não tem fundo de garantia, e certamente vão ser muito prejudicados, né? Assim, vai haver algum encontro de contras, uma devolução desse adicional. E a outra questão que me preocupa mais, né, até pela ótica dos meus colegas que hoje já têm o direito de se aposentar, estão se aposentando, na verdade, por temor, né, do que está por vir. A Escola de Engenharia ela tem vários professores que não teriam interesse nesse momento de aposentar, que estão com seus processos em andamento. Mas a pergunta nesse sentido é o seguinte: eu li o texto, né, que está depositado lá no site da Câmara, no Planalto,
tem um artigo 6º lá que fala em relação a direitos. Na verdade, é o seguinte, até que ponto, se esses professores realmente quiserem aguardar para se aposentar, considerando que o texto seja aprovado, até que ponto, de fato, eles terão assegurados seus direitos, aposentando depois, em relação ao provento, a questão das pensões, a questão da idade, né? Até mesmo uma tranquilização que muitos não estão acreditando muito relativa à efetividade daquele artigo 6º que resguarda, pelo menos da forma como está escrito, alguns direitos que eles já teriam hoje para se aposentar. Então, seriam essas minhas questões. Obrigado pela presença. Meu nome é Valbert, eu sou professor da Faculdade de Farmácia, e a minha pergunta vai muito em cima do direito adquirido mesmo. Porque o texto ele deixa uma dúvida muito grande a respeito disso, porque o indivíduo, mesmo com direito adquirido, poderia aposentar na regra vigente, que seria a relação idade... Professor Patrus, aí, a dúvida é o seguinte, o direito adquirido, o texto é dúbio, ele tem uma palavra que diz assim, ou o indivíduo poderia aposentar pela regra vigente. Qual é a regra vigente? É a combinação da contribuição, do tempo de contribuição e idade, 95 para o homem e 85 para a mulher. Ou pela regra nova, que seria a regra que entraria em vigor após a promulgação da reforma da Previdência. Essa é uma dúvida que persiste desde 2003. E essa que o professor levantou, a Folha de São Paulo traz muito claro, tem prejuízo, sim. Aqueles que entraram até 2003 podem, se não atingir a idade de 65 anos para o homem e 62 para a mulher, perde o direito à paridade e a integralidade, a menos que ele espere. O indivíduo hoje, por exemplo, ele atende todas as exigências, tem 35 anos de contribuição, tem mais de 60 anos de idade. E esse indivíduo, se não aposentar, ele perderia a integralidade e a paridade, porque ele teria que esperar até 65 anos na ativa. A Folha de São Paulo traz isso ontem com muita clareza. Então, isso realmente é o temor dos professores. O que fazemos? Aposentamos ou ficamos esperando? Essa é a dúvida. Eu gostaria de que você pudesse esclarecer, tentar esclarecer isso para a gente. Uma outra coisa que me preocupa são duas versões com relação à Previdência, né? Como que isso passa no Congresso Nacional? A versão é que a Previdência não é deficitária. E a outra versão é que a Previdência é deficitária, precisa de ser reformulada, precisa de ser passada por uma reforma. Essa discussão, eu gostaria de ouvir a sua opinião, o que passa no Congresso? Por que o governo não mostra os cálculos com transparência para a população, mostrando, olha, é deficitário por isso, por isso, por isso. E a gente nunca vê isso, só ouve falar e vê pela televisão e pelos jornais, é claro que lê, que a Previdência precisa ser reformulada. Tenho dito, né, para não estender mais. Ministro, bom, eu compartilho de todas as preocupações que os meus colegas e conhecidos aqui da universidade colocaram, mas eu queria aproveitar a sua presença aqui, seu conhecimento de pessoa, né, muito bem informada, muito bem posicionada, e que está lá no olho do furacão, e te perguntar, acrescentar mais duas questões a essa lista de temática que já lhe foi colocada. As duas dizem respeito, mudando um pouquinho a conversa aqui. Primeiro, eu fiquei assustadíssima, mais do que eu já estou normalmente, com as informações de ontem a respeito de uma possibilidade
né, de uma proposta de um parlamentar que estaria sendo ressuscitada e da gente não ter eleição em 2018. Porque, se existe um horizonte, né, para essa casa de horrores que a gente vive acabar ou ser minimizado, ou começar a ser minimizado, são as eleições de 2018. Então, para mim, é um motivo de muita preocupação a possibilidade da gente não ter isso. E a outra informação que eu fiquei perplexa, eu achei que não era verdade, mas depois eu confirmei, é a questão do governo brasileiro ter autorizado manobras na Amazônia conjuntas entre tropas brasileiras e tropas dos Estados Unidos. Que eu me lembre, né, nem na época da outra ditadura a gente teve subserviência desse porte. O que o senhor sabe a respeito dessas duas coisas e quais são as suas expectativas? E também eu confio muito na sua intuição. O que o senhor acha disso? Só um momento. Cátia Lúcia Pacheco. Ela esqueceu a carteira. E eu vou deixar ela aqui em cima e qualquer coisa ela vai ficar de posse da Simone da APUB, tá certo? Se vocês entrarem em contato, por favor. Eu já fiz uma pergunta, eu queria acrescentar uma outra depois que o professor, né, que o professor falou, que eu me lembrei que na alteração do texto agora da Previdência, eles fizeram uma alteração em relação aos professores, que o professor pode aposentar com 60 anos e 25 anos de contribuição. Minha pergunta é a seguinte: esses 25 é proporcional ou é integral? O benefício integral não ficou claro para mim.